Vocês estão vendo que quando eu puxo aqui e depois eu solto, o traço fica muito mais fininho? Ah, o pincel é da iMakeup 112. Bem fininho. Até nem precisa ser tão fininho assim. Aqui sim, mas pro restante não. Até se você vai fazer esfumado também, delineado esfumado também, não precisa ser tão fininho. Lembra? Ó, pode olhar pra cá. Na verdade, pode virar pra cá. Vou aproximar pra vocês verem que, ó, eu terminei. No olho fechado, no olho dela fechado, dava pra dizer que já tinha terminado. Pode abrir, mas não, olha o tanto de olho que ainda tem. Daqui até o final ali, ó. Não posso puxar o traço daqui. Ele não orna, não casa. Pode abrir, teria que ser daqui de baixo, ó. Pode olhar pra lá de novo. Daqui. Então, daqui até aqui é muito, muito... Não gosto de usar a palavra errado, mas ele não fica bonito, ele não fica legal. Pode fechar. Não dá boa. Pelo menos visualmente falando, incomoda. Abra. Pode fechar. Vou deixar aqui um pouquinho mais grossinho. Olhe sempre pro lado contrário do pincel. Quanto menos a cliente enxerga o pincel, menos aflição ela tem. Aqui, eu vou passar o produto. Pode piscar, não tem problema. Eu já vou borrando aqui embaixo. E também vou pegar outro pincelzinho de esfumar. Esse aqui já até saiu, ó. O nome, acho que era Jaf. Uma coisa assim. Jaf. E vou borrando, não posso esperar secar, não. E vou esfumando. Ele tá sequinho, eu vou ter que diluir ali na plaquetinha. Não precisa ser tão preto. Porque, como já é conhecimento de muita gente, nós chamamos o marrom escuro de falso preto. Porque o preto na maquiagem, principalmente quando eu preciso esfumar, ele fica cinza. Olhe pro lado contrário, é isso. E eu não quero um look cinza, eu quero que pareça preto. Então eu vou esfumar primeiro esse produto mais cremoso. E depois eu venho com o marrom por cima dele. Pega mais um pouquinho. Cuida bastante com os cílios. Porque quando a gente puxa cílio e ele se move, ele pode estilingar o produto. E daí cria um monte de pintinha indesejável. Porque quando a gente quer pintinha, a gente fabrica as nossas pintinhas. Essas pintinhas de produto sem querer geralmente não ficam tão bonitas quanto as sardas intencionais. Olha pra frente. Ele não ficou, pode fechar. Ele não ficou tão aberto, né? Tão esfumado. Mas com o marrom. Nessa parte de baixo, eu poderia usar esse mesmo roxinho, cinza. Deixa eu ver se tem o nome. Não tem o nome dessa cor. Mas não vou usar. Eu vou usar esse marronzinho um pouco mais escuro. E o pincel. Esse aqui ainda tem, ó. Jaf. Não tem número. É do Jaf. Deve ser também de kit. Esses kits que a gente compra. Primeiro eu aplico sobre o preto. E depois eu desço, mas desço muito pouco. Só o restinho, assim, que sobrou no pincel. Porque eu quero deixar dramático, mas nem tanto. Lembra que a gente teve que usar camuflagem na olheira? A cor escura, ela pode puxar a cor camuflada de baixo. A minha mancha no rosto, por exemplo, ela é bem marrom. Eu até nem uso muita camuflagem nela. Uso mais base mesmo, corretivos. Mas sempre que eu vou fazer o contorno, que ela tá bem numa região ali do contorno, ela volta. Ela puxa. Olha pro lado contrário. Tranquilo. Agora outro olho. E aqui eu vou casando as cores. Em cima e embaixo. Aqui, pode olhar pra cima. Tá vendo que acumulou ali um pouquinho do produto? Deixa eu ver se dá pra ver. Ali, ó, bem um pouquinho. Eu poderia, se fosse um pouquinho mais pra cima, eu poderia até usar aqui a sombra, né? O problema é que desce muito. Dá pra usar sombra? Dá. Eu posso usar esse pincel aqui, ó, e difundindo também. Ele vai disfarçar bem. Esse é um truque que todo mundo usa. Na hora de esfumar a sombra aqui embaixo,
junta ali. Por isso que na hora de passar produto, a gente não passa muito produto nessa região. Não fica colocando produto sobre produto. Porque depois, na hora de esfumar, eu preciso de uma camada fina. Porque se eu tiver que esfumar aqui, acúmulo nos vincos, eu vou arrastar, eu vou abrir buraco. Então eu não quero isso. Por mais que aqui tenha acumulado e ficado bem sequinho, porque o corretivo ele é mais sequinho. E eu precisei deixar ela se acostumar, né, com a luz nos olhos dela. Ela começou a lacrimejar, então eu pausei a maquiagem, esperei ela se adaptar à luz, parar de chorar, depois eu voltei. Nesse tempo, essa região aqui já tinha secado. Então quando eu fui passar a esponjinha de novo, eu senti que poderia criar buracos. Então eu deixei assim mesmo. Pra hora que chegasse na parte de esfumar, essa parte de baixo dos olhos, eu pudesse ver se eu conseguiria, né, esfumar aqui e disfarçar. Eu acredito que sim, porque que pessoa fica olhando, né, pra cima no evento. Veja como aqui ele tá bem disfarçado, ele não tem muita aparência, ele nem tem aparência de vinco, na verdade. A gente só viu porque olha pra cima, né. Mas assim, se for muito evidente na sua cliente, um truque então é você tentar disfarçar, esfumando, mas geralmente não é pra acontecer. Aconteceu aqui porque eu precisei desse tempo para o olho dela se acostumar. Mas não é pra acontecer. Quando a gente usa pouco produto, é mais garantido que isso não aconteça. Para as sobrancelhas. Voltou a ter sensibilidade ali, os olhos dela, então vou deixar, a gente tem que otimizar tempo. Então vou deixar ela descansando os olhos e a gente faz as sobrancelhas. Eu vou deixar mais natural, então eu vou preencher bem pouco. Na sobrancelha eu vou passar um lápis ultra fino da Ruby Kisses, ele é o medium brown. Ele é bem fininho mesmo. Eu vou fazer só alguns fiozinhos aqui, onde precisa preencher. Posso fazer uma base sem precisar rabiscar a sobrancelha dela. Só pra criar uma referência aqui, ó. Porque hoje em dia, eu gosto também das sobrancelhas bem definidas, mas hoje em dia não estão usando muito, não pedem as sobrancelhas bem definidas. Mas, pra atendimento, não pedem também as sobrancelhas super arrepiadas. Tem quem goste, mas assim, pra atendimento é bem mais difícil. Eu vejo sempre mais modelo. E eu também não tenho o costume de fazer muito arrepiada nem nas modelos. Porque eu acho que deixa muito datado, muito de época. Então assim, ali onde ficou mais marcadinho, com a escovinha do próprio pincel, eu dou uma borradinha. Deito aqui um pouquinho. E já temos outra sobrancelha e super natural. Aqui a mesma coisa, claro que tem que ficar harmônico com o outro lado, né? Então eu posso fazer bem de levinho, um tracinho, quase sem aparecer, só para criar uma referência. Agora eu preencho aonde não tem, não preencho tudo, somente aonde não tem, pra dar esse aspecto mais natural. Porque a maquiagem tem que estar mais, mais dramática, né? Já pensou se eu carrego a sobrancelha? Daí a gente não sabe pra onde prestar atenção. Mas se a tua cliente gosta e ela pedir, ela que manda. Você pode orientar, dizer que de repente ela pode se arrepender, né? Se for assim, uma formatura, algo que a gente sempre gosta de revisitar fotos, revisitar lembranças. A gente usa muito essas fotos depois, porque ficamos bem armados. Mas tomar cuidado com as coisas da época que você escolhe para não ficar tão datado. Porém, para ousar, eu acho que o melhor evento ainda é a formatura. Então, assim, vai muito do gosto, vai muito da personalidade da cliente. E de conversar com ela. Mas também, assim, mesmo que fique datado, pode voltar. É algo legal de lembrar, né? Mesmo que você veja aquelas fotos, elas estejam super ultrapassadas, porque antes da pandemia era tudo neon, era muito traço, muito recorte. Mas não é legal também a gente ver e revisitar essa época e falar, nossa, olha o que eu escolhi, nossa, olha que legal, nossa, na época se usava muito isso. Então, assim, tem o problema do datado, porque você não vai poder ficar reutilizando, mas também a gente muda, né? Não muda só a maquiagem, as tendências. De repente você também fez preenchimento, mudou, colocou faceta, enfim, também já não vai dar pra aproveitar do mesmo jeito. Então, né? Por que vamos colocar só a culpa na maquiagem? Então tem que ver tudo isso. Aqui eu vou tirar só um pouquinho mais da marcação. Eu não gosto do marcado. Dá pra ficar até marcadinho, mas eu não gosto tanto assim. Parece que eu recortei. Eu não recortei. Para os cílios, eu escolhi o H13 e eu vou colocar ele inteiro. Eu gosto de tirar esse fiozinho aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai movimentar ele. E depois, com uma pinça, você destaca só uma pontinha. Tem um vídeo de truques. Eu mostro bem certinho como faz lá. E depois, você vai puxando. Segura o pelinho, puxa um pouquinho. Segura o pelinho, puxa um pouquinho. Se você puxar tudo de uma vez, ele separa os fios. Daí não dá pra aproveitar. Eu medi no olho dela esse H13 e precisei tirar 2 pontinhas, 2 tufinhos aqui, no final. Como que eu medi? Pedi pra ela olhar pra baixo. Pressionei levemente o contorno dela e pedi pra ela abrir. Pode abrir. Vai ficar mais ou menos assim. Claro que a gente cola, deixa tudo bonitinho, né? Vou passar a colinha e já volto.
Tá, que eu passei a colinha, ela já tá mais sequinha, ela não tá tão branca, já tá mais azulada. Vou pedir pra ela olhar pra baixo. Vou ter acesso aqui e puxar aqui também. Vou colocar, o certo seria do meio e depois arrumar as pontas. Mas eu quero colocar primeiro a ponta e depois o cantinho interno. Aqui, ó, eu vou mudar ele mais pra baixo. Porque eu não quero que a pontinha dele fique aparente. Olhe pra frente, pra não ficar aquela ponta espetando. Não, eu quero que acompanhe o olho dela. Então, eu não colo ele na pele. Pode fechar. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Respira um pouquinho. Ó, essa pontinha aqui, ela não tá colada na pele, vocês conseguem ver? Mas eu deixei ela bem pra cima e empurrei. Então, ela tá bem na raiz do cílio, mas não tá colada na pálpebra. Aqui não, aqui tá colado na pálpebra. Todo o restante sim, só a pontinha aqui não. Eu deixei esse pedacinho ali, não vai prejudicar a cola, não vai prejudicar tempo da maquiagem dela, ele não descola, abra. E também não fica aquela ponta. Correu aqui uma lagriminha, não tem problema. Ó, nem mudou de cor, pode virar. Eu, na verdade, só tinha visto o que ela falou. Ó, nem mudou de cor. Às vezes, essa umidade, ela muda um pouquinho a cor da base, parece que ela fica mais clarinha. Mas é até a base secar, pode voltar? É até a base secar. Não tem problema. Pode voltar um pouquinho mais pra cá, assim, fica bem nesse olho. Isso. Não tem problema. Depois que ela secar, ela volta à cor normal. Sem desespero, sem pânico, tudo certo. Pode olhar pra baixo. Vou encaixar meu dedo aqui. Puxar um pouquinho. E juntar os cílios aqui. Daí a gente aproveita e já limpa toda aquela sujeira de maquiagem da pele. Olha pro lado contrário. Aproveito aqui também. E vou tingir o cílio natural dela. Olha pra frente. A diferença de um olho pro outro.